Graça e paz, meus queridos irmãos, boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Para mim é um privilégio chegar mais uma vez a vocês, através desse pequeno devocional, que tem como objetivo inspirá-los ainda mais nesta conferência de oração. O texto que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, queridos, está lá em Neemias, capítulo 1, verso 4, que diz assim: Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui, queridos, tais palavras de Neemias expressa as suas atitudes diante de um relato que chegou aos seus ouvidos, de como estavam os seus irmãos naquela situação de volta do exílio. E certamente, queridos, por ser um hebreu, Neemias sentiu o significado de cada uma das palavras que ele ouviu. Significado esses que nós podemos perceber no verso 3, quando ele diz: Disseram-me, os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Veja a realidade das palavras ouvidas por Neemias nessa circunstância. E como eu falei, queridos, elas tiveram um peso em seu coração. Peso esse que o conduziu por um caminho de expressões de sentimento. Ele diz que, tendo ouvido tais palavras, assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias. Entretanto, os sentimentos que vieram ao coração de Neemias, por aquilo que ele ouvira, não apenas levou ele por esse caminho de expressões de sentimento, mas o conduziu também ao jejum e à oração. E o texto é claro em dizer que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, diante dessa experiência de Neemias, a partir daquilo que ele ouviu, gerando em seu coração sentimentos, mas também o conduzindo à presença de Deus em jejum e oração, sim, tem a nos ensinar uma profunda lição. A lição de que certamente eu e você já fomos tomados ou seremos tomados por palavras que gerarão em nosso coração expressões de sentimento. Por exemplo, palavras como a que nossa irmã Socorro compartilhou do falecimento desse querido pastor, de maneira fatal, perder a sua vida. Claro, mesmo não o conhecendo, e talvez você também, ou para alguns ser alguém um pouco distante, mas sentimos, por se tratar de um pastor, de um servo do Senhor, de uma família cristã que está vivendo uma experiência de dor. E por nossa unidade com eles, na fé, no Espírito, no Senhor, sentimos também. Mas eu não me limito apenas a essas palavras ou relatos que chegam a nós, mas até mesmo aquelas palavras, notícias que sobrevêm a nós de pessoas ainda mais próximas, talvez dos nossos próprios familiares. Claro, e aqui não precisa ser a de um falecimento inesperado, mas, por exemplo, a notícia que nos abate um pouco quando pessoas próximas ou familiares nossos testam, por exemplo, positivo para o Covid-19. Ou talvez estão demonstrando sintomas do possível vírus.
ou até mesmo o que toda essa realidade de pandemia já tem acarretado em algumas vidas, seja no aspecto familiar, no aspecto econômico. Sim, queridos, são palavras que gerarão em nosso coração expressões de sentimentos. Eu quero dizer a você aqui, nesse momento, que talvez como Neemias será necessário, ao ouvirmos tais palavras, pararmos um pouco, assentarmos. Talvez sim será necessário, queridos, eu e você chorar, lamentar, sim, por alguns dias. Mas a lição que eu quero deixar para vocês aqui é que não limitem as suas vidas diante de tais palavras difíceis de se ouvir, apenas as expressões de sentimentos geradas por essas palavras que viemos a ouvir. Não se limitem apenas a essas expressões, mas vamos, queridos, ir um pouco além. Vamos sim buscar a presença do Senhor. Vamos sim, perante o Senhor, estar em oração. Sim, colocando diante dele nosso lamento, as nossas lágrimas, a nossa perplexidade. Claro, nós estamos aqui numa conferência de oração, mas sugiro a você, se possível for, sim, faça um jejum também, não deixe, tendo em vista que o jejum é uma prática tão ligada à oração, tão ligada à devoção ao Senhor, tão ligada à busca da resposta do Senhor às nossas causas. Hoje, queridos, eu quero levá-los a refletirem sobre essa verdade. A verdade de que as palavras chegarão a mim e a você, palavras de testemunhos, de relatos, de notícias que talvez venham a gerar em meu e no seu coração perplexidade, tristeza, lágrimas, lamento. Mas que não nos limitemos apenas a essas expressões diante de tais palavras, mas perante o Senhor oremos, perante o Senhor jejuemos. Então, queridos, o desafio é, diante dos pedidos que já foram postos aqui, alguns deles traz sim, pelo menos ao meu coração, um certo peso, um certo sentimento, por se tratar de alguns pedidos ser de pessoas conhecidas minhas. Mas, queridos, se talvez isso tenha acontecido com você, não nos limitemos às expressões de sentimentos, mas avancemos, sim, para a presença do Senhor, para perante Ele orarmos e, se possível, jejuarmos pela causa desses queridos irmãos, desses pedidos compartilhados, tendo em vista que hoje está encerrando a semana aí dedicada à oração. Teremos amanhã ainda um dia precioso, mas Deus nos desafia a continuarmos levando esses pedidos não apenas em nossos sentimentos, mas sim em nossa devoção perante o Senhor. Essa é a palavra, queridos, que eu gostaria de deixar para vocês nessa tarde. Não apenas sintam o peso das palavras, mas no sentimento gerado pelo peso das palavras que chegarem a mim e a você, possamos nos colocar perante o Senhor em oração e em jejum. Que Deus os abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.